Uma das coisas que foi falado na época que eu estudei bastante sobre isso, e o primeiro contato que eu tive foi na faculdade, imagino que os profissionais de educação física que estão ouvindo aqui o Toque da Saúde, eles lembram também disso, é que é uma condição onde tinha um direcionamento mais para o público de idade mais avançada. Isso é uma verdade, Marcela? Realmente acomete as pessoas que já estão chegando já na sua meia-idade, já para a idade mais avançada? Ou não? Preocupação maior é com esse público, porque a prevalência é maior nesse público. São mulheres após a menopausa, não é nem mais de idade, é após a menopausa mesmo. Aí a gente já tem que ficar mais de olho naquela mulher, independente da idade, se for com 39 anos, se for com 40, com 41, ou na idade habitual da menopausa. E o homem acima de 70 anos. Porque a mulher, quando ela entra na menopausa, ela para de produzir com velocidade um hormônio chamado estrogênio. E esse hormônio, ele é responsável por segurar aquela célula que eu falei lá no início, que é o osteoclasto. Ele dá um freio no osteoclasto. Então, o osteoblasto, ele não dá conta de construir osso, porque o osteoclasto está sem freio e está mastigando o osso demais. Então, o osteoblasto constrói um osso com uma arquitetura desorganizada e é um osso muito fraco, que quebra com muita facilidade. E o homem acima de 70 anos também passa pelo mesmo problema, ele tem uma queda na produção de testosterona, então ele vai ter um aumento da fragilidade muscular, assim como a mulher tem também com a queda do hormônio, e um aumento da fragilidade óssea. E aquela perguntinha que você me fez no início, né? Será que é porque é uma doença silenciosa? A gente do osteometabolismo, a gente usa um jargão também, que a osteoporose só é silenciosa para quem é surdo. 60% dos pacientes, olha que dado interessante, 60% dos pacientes que têm fratura de coluna não sabiam que tinham fratura. Então, você vai fazer uma radiografia panorâmica da coluna, que é um dos exames base quando a gente está diante de um paciente com osteoporose, a gente obrigatoriamente tem que pedir esse exame. Já existe um acunhamento da altura do corpo da vértebra e ele nem sabia que tinha fratura, né? A paciente achava que tinha artrose, até fala, eu tenho osteoporose, mas não sabe nem o que é. Então, é uma doença que é silenciosa para quem é surdo, porque ela está ali, ela está latente. Então, toda mulher após a menopausa tem que fazer um exame de densitometria óssea e todo homem após 70 anos de idade também. Fora essas idades, todo paciente que tenha, independente da idade, que tenha tido uma fratura com mínimo impacto, também tem que ser submetido a um exame de densitometria óssea. O que é uma queda com mínimo impacto? É queda da própria altura. O osso ele não foi feito para quebrar. Embora o paciente chegue para a gente e fale assim, mas foi um tombo feio. Não existe tombo feio da própria altura, né? O osso ele não pode quebrar, o osso só quebra quando ele está doente. Eu deveria ter feito, então, porque eu quebrei uma vez o braço numa queda assim, de patins. Eu caí em cima do meu braço e ele quebrou. Queda de própria altura? Mas foi queda de patins, né? Não, mas eu tava parada. Foi punho? Foi punho ou foi antebraço? Foi antebraço. Antebraço? Foi antebraço. É um osso mais cortical. Foi a única fratura? No braço, sim. Na perna teve uma, mas aí a perna eu não lembro como foi, mas eu lembro que teve. Eu já como foi? Depois a gente tem que investigar isso aí, viu, A gente vai marcar os exames aí. Depois a gente tem que investigar o pedido médico desse episódio, hein, Rafa? Existe uma predisposição de alguma pessoa a ter osteoporose e alguma outra condição? Você citou diabetes, algumas outras condições que têm uma osteoporose secundária. Existe alguma coisa que agrave isso, mas falando de questões congênitas, pode ser? A osteoporose é uma doença, assim, existem muitas doenças que podem causar, podem agravar, mas ela é uma doença genética, é uma herança que a gente herda dos nossos pais. Existem algumas raças, né? O indivíduo branco, caucasiano, ele está mais suscetível a receber essa herança. Os europeus estão muito suscetíveis a receber essa herança e os japoneses. Então, existe uma herança genética muito forte, mas também existem fatores ambientais que fazem a osteoporose aparecer mais grave ou menos grave. A gente tem mais acúmulo de massa óssea na nossa vida, na nossa história de acúmulo de massa óssea até os 30 anos de idade. Então, pessoas que fizeram esporte de impacto e exercícios para resistência até os 30 anos de idade, eles conseguem ter uma reserva óssea muito maior
do que outros que não fizeram. Essa reserva é maior até os 20 anos, mas incorpora até os 30. Por isso que é muito importante colocar as crianças, os jovens, para se mexer e para fazer exercícios com impacto. Seguindo a lei de Wolff, os ossos eles são mais estimulados quanto mais carga recebe. Então, o corpo ele vai cobrar essa conta lá na frente. Então, será que você vai ter reserva para pagar? Se você tiver reserva, joia, ok. Independente da genética, você pode ter uma doença mais tranquila. Agora, se você não tiver reserva, a coisa pode se desenhar de uma maneira negativa. Você falou uma palavra aí mágica, né, Marcela? Que é o impacto. Nossa, eu acho que você deve escutar muito isso lá no seu consultório. A gente escuta bastante na academia. Mas como forma de educação que eu escuto, né? Exatamente. Justamente o que estimula o crescimento, o desenvolvimento, é os que as pessoas mais querem evitar, que é o impacto. Exatamente. Não é? Isso é um mito, não é? É uma pergunta. Com certeza. É uma pergunta. Com certeza, né? As pessoas querem evitar ao máximo e acham que piora. Mas como que eu vou caminhar? Como que eu vou trotar se eu estou com o osso fraco? Na realidade, você não vai colocar um paciente que está em reabilitação para fazer uma caminhada, obviamente. Você vai trabalhar dentro do limite dele. Mas a evolução do tratamento, ele necessariamente passa, e a boa resposta clínica passa pela nutrição e pelos exercícios de resistência, porque a osteoporose tem uma irmã gêmea. Não sei se vocês sabem. Eu conheço. Como é? Qual é o nome? Sarcopenia. Que é a perda da massa muscular e a transformação dessa massa muscular em gordura. Então, se você também não tem resistência, se você não associa com exercício de musculação, você não vai criar um envelope de proteção para esse osso, e principalmente para prevenir queda. O que a gente precisa do paciente? Que ele tenha força de apreensão. Na hora de cair, ele precisa ter força na mão para cair, precisa ter força no quadríceps, precisa ter propriocepção. Isso tudo é trabalhado na educação física, na musculação, fisioterapia. Né? Sim.